E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como usar o Reflection em projetos de teste na linguagem Java. Como você pode acessar uma variável privada, um método privado que possui parâmetros e muito mais. Ok, primeiro eu gostaria de falar que essa o repositório que eu vou usar está aqui no GitHub, no meu GitHub. Se quiserem dar uma procurada lá, tem o nome aqui, Reflection, e tá aqui. Depois eu vou adicionar uma descrição aqui certinho para ficar mais bonitinho e entendível, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou abrir aqui um projeto, um Maven Project Java, na qual eu ensinei um vídeo passado aí. Se você ainda não sabe como é que cria um Maven Project Java, só entrar no último vídeo que eu publiquei. Vamos, para essa aula aqui, eu criei uma classe People, que ela vai ter um name, age, idade e o ID, que pode ser o CPF, string, int, long. Ok, esses atributos são privados, que é normal de uma classe, né? Ou, na real, que o normal é o protected, só que aqui vamos usar o privado para tentar acessar esses atributos através do Reflection. Então vamos lá. Aqui está o construtor da classe, recebe o nome, a idade e o ID. E aqui criei o método getName, getID, getAge, setID, em que vou receber por parâmetro aqui um novo ID, um novo CPF, por exemplo. E aí ele vai trocar, né? E aqui o makes birthday, que no caso essa pessoa vai fazer aniversário, vai pegar a idade e botar mais um, ok? Agora vamos criar aqui a classe de teste, já no pacote de teste aqui, vou criar um people teste.java, ok? Dá um class aqui. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um static people person1, ok? E aí vamos criar aqui um before, que no caso faz parte do JUnit, e aqui no before a gente cria um setup, método setup que vai ser o que, antes de todo teste, todos os testes que a gente realizar aqui, ele vai executar primeiro esse before. E o que a gente vai fazer aqui? O person1 vai ser igual a new people. E aí aqui a gente vai setar, né, como é uma string, vou setar o nome aqui, Matheus, 18, ID 0426, não, vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, ok. Então aqui nós já temos uma nova pessoa. Vamos criar aqui o primeiro caso de teste. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando é público. Nós temos o método público, então vou fazer um teste aqui do getName. Por quê? Quando é público, nós simplesmente vamos fazer o seguinte, peço um ponto, não, vou fazer só um assert aqui, assert equals, vou botar o esperado, esperado é killDare, e o atual vai ser o person1.getName. Quando nós vamos fazer um teste de um método privado, de um método público, não precisamos usar o Reflection, porque o Reflection é usado para acessar variáveis privadas, ok? Ou métodos privados.
E aqui tá público, o getName é público. Então se eu dar um run, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu esperei Kildare. Só que o que vai estar me retornando é Mateus. Como ele está falando aqui, ó. O esperado é Kildare, but que está sendo recebido é Mateus. Se eu botar Mateus aqui, rodar o teste de novo. Vamos lá, deu certo, ok? E então, agora, o que acontece quando a gente tenta fazer a mesma coisa com uma variável privada? Vamos criar outro teste, public void, fazer o name aqui, name, teste, ok? Então, a gente vai tentar chamar direto person1.name. Não vai aparecer, só vai aparecer o getName. O que a gente vai ter que fazer? Usar o reflection. Então, para conseguir a variável, a gente vai usar o field. Field, ok? Vou botar aqui name person1 é igual a... Aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a classe dessa person1. Você pode fazer de duas formas. Colocar aqui o person1.getClass, ok? .get declared field. Get declared field, ok? Ou você pode fazer o seguinte, diretão aqui, people.class.get declared field. Ok? Tem essas duas formas de vocês conseguirem acessar essa variável. E certo? Aqui ele vai pedir para importar uma biblioteca que é do Reflect. Aqui ele importou essa, calma aí, importou a biblioteca errada. Você vai importar essa aqui, JavaLang Reflect, ok? E aqui ele vai pedir para adicionar um churros ou um try and catch. Então você vai escolher, pessoal, eu prefiro só colocar o churros aqui. Ok, continuando, o que a gente vai fazer? Aqui ele buscou na classe people, nessa classe, uma variável que tem esse nome. Então ele achou essa variável, só que ela ainda continua privada. O que a gente vai fazer? Name person, que foi o nome que eu setei, né? Vou dar um ponto set acessível, ok? Botar true, certo? Agora, a partir desse momento, essa variável já está acessível para você. Então, uma variável que era privada, ela se tornou acessível a partir desse momento aqui. Como a gente pode testar isso? Eu vou colocar um assert equals esperado. O nome que eu setei aqui, Mateus, e name person1. Eu vou chamar essa variável aqui, o field name person1, e vou dar um get. Vou dar um get. Então ele vai pegar o valor dessa variável aqui, nessa classe, e eu tenho que setar um objeto aqui que eu quero. No caso, é o person1, ok? Ele vai pedir para botar outro choose exception, ok? Pronto, se eu testar aqui, já vai dar certo. Vamos testar. Ele nem vai abrir a janelinha, porque quando dá certo ele não abre, só aparece aqui, ó. Mas eu abri aqui para vocês, tudo certo. Se eu mudar aqui, kill dele.
vai dar um erro, porque eu estou esperando Kilder, só que o nome lá que a gente setou foi Mateus, ok? Mesma coisa. Ok, agora, e se eu... Vocês viram que deu erro aqui se eu esperar Kilder. Outra coisa legal do Reflection, isso, é que você pode setar aqui diretamente da variável um novo valor para essa variável. Eu botei aqui namePerson.set do objeto person1. Vamos adicionar o valor que vai ser Kilder. Então agora, esse teste aqui que deu errado, é para dar certo. Vamos testar. Deu certo, ok? Então essa aqui, vocês acabaram de ver como eu acesso uma variável privada e como eu posso setar outro valor para essa variável, ok? Agora vamos para um método. Primeiro, a gente vai testar esse método aqui, o makesBirthday, ok? Vamos criar aqui @teste public, botar aqui makesBirthday teste, certo? Agora a gente vem aqui, o método aqui ele é privado, porém ele não recebe nenhum atributo. Quando a gente vai buscar uma variável privada, a gente usa o field. Quando a gente busca um método privado, a gente usa o method, ok? Que é outra função da biblioteca do Java Lang Reflect, ok? Na hora que eu dei um enter aqui, ele já importou o field e o method. E vou colocar aqui o nome do método. Eu posso colocar aqui o nome do que eu quiser. Eu vou botar makes. Não, vou botar birthday person. Certo. É igual a. Da mesma forma que eu falei aqui, você pode botar o people.class ou o person1.getClass, ok? E a diferença agora é que você vai chamar o getDeclarateMethod. E aqui tu vai... Deixa eu afastar um pouquinho. E aqui você vai procurar por um método dentro dessa classe que se chama, o método que a gente está procurando, makesBirthday, ok? Ele possui parâmetros? Não. Então a gente pode apagar isso e botar um ponto e vírgula. Mesma forma, ele vai pedir um truth, porque tem algumas exceções, ok? E aqui, vamos fazer a mesma coisa. Esse método era privado, vamos tornar ele aqui acessível, ok? Então nós já temos acesso a esse método makesBirthday. Aqui eu setei o Mateus, a pessoa Mateus, com 18 anos. O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, como é um método, a gente vai usar o invoke, ok? O invoke do objeto person, e o argumento, como não tem nenhum parâmetro nesse método, não precisa botar nenhum argumento, ok? Ele vai pedir aqui mais uma biblioteca, não, uma exceção, certo? E aí ele adicionou algumas exceções aqui, caso aconteça, né? Que é possível acontecer, no source method, secret exception. Ok, então a gente invocou esse método, que é o makesBirthday. O que ele faz? Ele adiciona mais um na idade atual da pessoa. O Mateus aqui, ele tem 18 anos. Então, no momento que eu invoco esse método, ele tem que passar a ter 19 anos. Como a gente vai testar isso? Acerte equals. Vou colocar aqui 18, que é a idade que o Mateus tem. Do person1.getClass.
age. Vamos ver se a idade do Matheus continua 18 anos, que foi a que a gente colocou aqui. Deu erro. O esperado, 18, que a gente colocou no teste. Porém, o Matheus tem 19 agora, porque ele fez aniversário, né? Vamos invocar mais 2 vezes aqui esse método. O que que ele vai fazer? Agora o Matheus, ao invés de 18, ele tem 21 anos, né? 21 anos. Esperado 18, porém ele tem 21 anos, ok? Então, a gente viu aqui, vou só colocar aqui para o teste dar certo. A gente viu como é que pode acessar um método privado. Porém, esse método não tem nenhum parâmetro aqui. Agora vamos testar esse método que possui um parâmetro do tipo long. Criar outro teste. Teste. Ok. Public method. Nome do teste aqui eu vou botar, né? Set id. E aí vou fazer a mesma coisa aqui. Method set id person 1 é igual a people.class.get declared method. E aí eu procuro por um método que tenha o nome que é chamado setID. E o que que acontece? Se a gente colocar simplesmente assim, o que ele vai dar? Ele não vai encontrar esse método, porque a gente não passou que ele está pedindo parâmetro. Se a gente colocar assim, eu vou até testar para vocês, ele não vai encontrar um método com esse nome. Por quê? Olha aqui. No search method exception. Por quê? Esse método possui um parâmetro. Então, obrigatoriamente, você vai ter que colocar o parâmetro aqui na qual ele pede, que é um long, e você vai dar um ponto class, ok? Deu o ponto class, vou procurar aqui de novo só para vocês verem. E aí o método passou, pode ver aqui embaixo. Ó, certo. Então ele achou um método. Se eu errar o nome aqui também, ele não vai achar. Setid, o nome do método é setID. Então ele não achou. No search method exception. Ok. Então vamos ajeitar aqui, continuar. Ele procurou aqui um método na classe people, né? E colocou o nome aqui do método que ele deve procurar e o parâmetro que esse método recebe. Agora vamos fazer a mesma coisa, set id. Vamos setar a acessibilidade. Vamos deixar ele acessível e vamos invocar esse método agora. Set id. Invoke, né? Quando se trata de um método, você vai chamar o invoke, botar o objeto que você quer invocar e o argumento. No caso, eu vou ter que colocar um long aqui, que é o novo ID dessa pessoa. Vou colocar aqui 987-654. Ok? Vai pedir aqui a excepção. Ok. E aí você pode ver que a gente colocou aqui como ID 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente setou esse ID para 98754. Então, automaticamente ele tem que mudar, né, o ID para esse novo ID dele aqui. O esperado, vou fazer o teste agora. E vou chamar aqui o person1.getID para ver se ele ainda continua com o mesmo ID que a gente setou aqui inicialmente. Vamos ver. E
não continua. O esperado foi 1, 2, 3, 4, 5, porém o ID é 98754, ok? Então, vamos colocar aqui. Vamos testar agora. É para dar certo, né? Vai aparecer aqui embaixo da tela, porque quando dá certo no Visual Code não vai para cá. Só se eu clicar, ok? E passou, o método passou. E é dessa maneira em que você vai testar um método privado que possui parâmetros. É isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Quando eu comecei a fazer testes, eu tive uma dificuldade enorme, principalmente aqui nos métodos privados que possuem parâmetro. Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Espero ter ajudado e compartilhe esse vídeo aí com os amigos programadores de vocês, com os amigos que estão aprendendo Reflection agora e estão meio perdidos. Se inscreva no canal, deixa o like aí no vídeo. E é isso aí, valeu!